Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode ser utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato. Já temos convênios em colégio, farmácias,
para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços, né, contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco com vocês, trazendo sempre informações e assuntos que são do seu interesse. O sindicato é quem propor a solução. Olá amigos e amigas, começamos o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato Vestuário. Estou com a Luzia, nossa secretária-geral. Tudo bem, Luzia? Olá Edil, olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco, no ar com vocês, trazendo orientação e informações para que vocês fiquem calçados no que é direitos de vocês. Então nos acompanhe que a gente hoje vai estar trazendo informações sobre os direitos das mulheres, sobre atestado médico e sobre a questão da contribuição sindical também, que está, né, na cabeça de todos e cada um com uma informação diversa. Então nos acompanhe que a gente vai estar esclarecendo esses pontos hoje neste nosso programa. É verdade, Luzia. Vou colocar o óculos aqui porque... os sindicatos de Friburgo, através do Fórum Sindical Popular, tivemos uma reunião na última semana, onde que unificou o entendimento de todos os sindicatos de Friburgo em relação à contribuição sindical. O que é contribuição sindical? Contribuição sindical é aquela contribuição que é descontada no mês de março dos trabalhadores e repassada para o sindicato, para a federação, parte vai para o Ministério do Trabalho. A gente entende isso, a nova CLT também ficou bem claro. O imposto não acabou. Muita gente foi para a mídia e falou: acabou o imposto sindical. O imposto não acabou. O que modificou no imposto sindical foi que ele era compulsório e agora ele depende de uma aprovação, ou seja, de uma autorização para que ele seja descontado. E como nós somos uma categoria, o sindicato ele representa a categoria, ele não é uma entidade que representa uma pessoa só, ele representa toda a categoria. Por exemplo, nós, no nosso caso, todos os trabalhadores do vestuário, seja os químicos, todos os trabalhadores químicos, professores e por aí afora. Então, nós, seguindo a orientação do Departamento Jurídico, realizamos uma assembleia que foi convocada em carro de som, panfleto, foi publicado 3 vezes edital no jornal, aqui em Friburgo, no jornal Voz da Serra. Nós publicamos nos jornais, nós distribuímos o panfleto, fomos à porta da empresa e foi convocada uma assembleia, e nessa assembleia decidiu, a grande maioria dos trabalhadores presentes na assembleia decidiram que deva ser descontado dos trabalhadores a contribuição sindical e repassada para os trabalhadores. Aí tivemos uma carta do Sindicato Patronal, Luzia, depois você comentar, uma carta do Sindicato Patronal orientando, o sindicato da Firjan orientando que as empresas não procedessem o desconto. Aí nós fizemos essa reunião que aconteceu, está aqui um documento do Fórum Sindical, assinado por todos os sindicatos que estavam presentes, ou seja, vou tirar novamente, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato de Fiação e Tecelagem, Têxteis, Sindicato Vestuário, Sindicato dos Trabalhadores Químicos, Sindicato da Construção Civil, Estabelecimentos Bancários, Sindicato dos Hoteleiros, Sindicato do Comércio, Sindicato de Marceneiros, Sindicato de Enfermagem, Sindicato de Alimentação e Sindicato de Trabalhadores de Rodoviário. Todos eles presentes, ratificando a posição seguinte: a categoria ela é representada pelo sindicato, e é o sindicato que em assembleia decide expressamente se vai ser aprovado ou não. Não é isso, Luiz? Não é isso. A Constituição Federal, ela dá a autonomia, né, e o dever ao sindicato de representar toda a categoria e determina que a Assembleia é que decide qual vai ser a forma de custeio da sua entidade sindical. Então, mediante esses artigos da Constituição Federal e da CLT, tivemos a orientação do Departamento Jurídico de fazer a assembleia convocada da forma através de edital, de todos os meios para que chegasse a informação até o trabalhador para ele poder participar. Não veio aquele que não quis e deixou que aquele que viessem tomassem a decisão. Então, decisão de assembleia se cumpre. E a decisão da assembleia foi pelo custeio, porque o sindicato não representa só os sócios. Quando a gente vai negociar, né, com o sindicato patronal ou com a empresa, o que nós negociamos não fica somente valendo para aquele que é sócio do sindicato, mas para todos.
E para que o sindicato ele possa se manter, que ele possa existir, a contribuição vem de quem? De vocês, trabalhadores. Então, foi decidido em assembleia a manutenção dessa contribuição nas categorias, que o Edil já falou aqui, em todos os sindicatos da cidade, e seguindo até decisões já proferidas no Tribunal, no TST e no TRT de alguns estados, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, dizendo que a contribuição sindical equivale a imposto. E se equivale a imposto, a forma como o governo quis alterá-la foi errada e então ela prevalece do jeito que estava sendo feito até então e é assim que vai ser. Então, só para esse ponto ficar esclarecido, né, de uma vez por todas, a gente vai estar mais uma vez encaminhando o documento a todos os contadores com esta orientação para que isso seja efetuado agora no mês de abril, o desconto de um dia do trabalhador e o repasse a entidade sindical, conforme código já emitido pelo Ministério do Trabalho, exatamente como era, sem nenhuma alteração. É verdade. Então você, contador, trabalhador, né, se informe bem. E a empresa que se recusar a descontar o imposto sindical, a contribuição sindical, ela é passível de uma ação judicial posteriormente. Então a gente está propondo que evite esse tipo de problema e que se faça de fato o desconto da contribuição sindical. Isso tudo é fruto da reforma trabalhista, essa reforma que a gente vem batendo aqui há tanto tempo, né, Luzia? A gente veio falando que essa reforma foi mal feita, ao trocadilho, ao folgadilho e complicou. Por isso a gente até agora vai mostrar para vocês um vídeo onde que ele mostra as consequências, né, perversas da reforma em relação ao direito das mulheres. Nós estamos nesse ano, Dia Internacional da Mulher, foi dia 8, e esse vídeo vai mostrar para você com muita clareza o como que a mulher foi prejudicada em relação com essa proposta aí, né, de reforma trabalhista. A gente vai assistir o vídeo e volta já já. Na Semana da Mulher, no mês da mulher, e atualmente no Brasil a gente vê que a mulher ela alcançou uma participação maior no mercado de trabalho, no entanto de maneira ainda tímida e precária. Nos últimos anos, a situação atual do país, a crise econômica que atingiu o Brasil e medidas implantadas ultimamente pelo governo, como a reforma trabalhista, deixou a posição da mulher ainda mais vulnerável no mercado de trabalho. O canal CTV está hoje aqui para conversar com a consultora jurídica Zilmara Alencar, ela que é consultora das entidades sindicais. Doutora, de que forma essa reforma recém-implantada, com medidas como terceirização restrita, flexibilização, jornada intermitente, gestantes trabalharem, né, em locais insalubres, de que forma essa reforma vai afetar a vida da classe trabalhadora feminina? Sem dúvida, Ruth, a classe trabalhadora feminina, ela receberá com muito mais ênfase os efeitos maléficos dessa reforma trabalhista. A própria construção da reforma trabalhista se deu sem nenhum tipo de diálogo com toda a classe trabalhadora. Mas especificamente para as mulheres, nós temos aí a possibilidade da mulher trabalhar em locais insalubres. O que é um local insalubre? É aquele onde eu tenho um agente biológico que ele já foi caracterizado como prejudicial à saúde. Mulher grávida, aonde está a proteção à vida? Essa reforma trabalhista, no ensejo de trazer um maior número de postos de trabalho, errou mais uma vez e errou com dose máxima em cima da classe trabalhadora feminina a título de ampliar o número de postos de trabalho, não buscou a qualidade desses postos de trabalho, ofertando aí ambientes nocivos à saúde da mulher e permitindo, dessa forma, a busca não daquele binômio, qualidade do ambiente de trabalho com a quantidade de trabalho. Preocupou-se exclusivamente com quantidade e mesmo este objetivo não está sendo alcançado com a reforma trabalhista. Como que fica essa questão do assédio? As mulheres têm algum tipo de amparo nessa reforma ou a situação da mulher continua vulnerável nesse sentido do assédio que a mulher sofre no mercado de trabalho? O assédio ele agora tem muito mais vulnerabilidade para a sua ocorrência,
uma vez que houve a quantificação, a modulação de uma possível condenação por assédio. Imaginemos que para você ter hoje uma condenação de algum empregador que tenha cometido assédio à sua trabalhadora no ambiente de trabalho, agora existe uma tabela, há um tabelamento de dano moral, de assédio moral, assédio que esse será quantificado pelo salário daquela trabalhadora. E nós temos aí a grande massa de mulheres inseridas no mercado de trabalho em posições que são ocupadas, em sua grande maioria, por atividades terceirizadas, atividades que são de limpeza geral, de serviços, que por si só já tem um maior índice de assédio no seu ambiente de trabalho. E agora, pelo seu salário, será quantificado qual vai ser a indenização por aquele determinado dano causado, a moral, aquilo que lhe é mais rico, que lhe é mais próprio, que é o dano moral. Agora, Zilmara, você como consultora, né, de entidades sindicais, você sabe que a bandeira dessas entidades que defendem a classe trabalhadora, como a CTB, por exemplo, ela gira em torno do binômio, né, a luta em defesa de uma redução da jornada sem redução do salário. Com essa reforma aí, você acha que essa questão ela está mais atingível, ou essa é uma missão cada vez mais impossível nesse cenário atual que a gente vê agora? Cada vez nós estamos mais distante dessa bandeira defendida pelas entidades sindicais. Um dos principais vieses da reforma trabalhista foi exatamente afastar o binômio jornada-remuneração, onde o que deveria ser remunerado ao trabalhador, à trabalhadora, deveria ser o tempo de disposição do trabalho para o capital. Agora, com a reforma trabalhista, nós temos o afastamento de diversos controles de jornada, temos aí o home office, nós temos aí o trabalho intermitente, onde não se tem controle de jornada, porque o que vai se remunerar é tão somente a produtividade. Essa produtividade, para que ela cada vez mais seja remunerada de forma equitativamente entre homens e mulheres, deveria ter sido observado condições para igualar a possibilidade de uma igual produtividade, o que não foi resguardado pela nova legislação. A nova legislação, ela traz uma troca de binômio remuneração-jornada, passa a ter remuneração-produtividade e, em referência à mulher, traz ali um patamar de desequilíbrio, onde a tendência será de cada vez mais se afastar o quanto ganham os homens do quanto ganham as mulheres. Essa reforma trabalhista, né, pelo que a gente pode observar, eu acredito que não precisa ser nenhum especialista para chegar a essa conclusão, ela acentua ainda mais a desigualdade de gênero, né, no mercado de trabalho, com, claro, a posição da mulher em desvantagem. Eu acho que agora, mais do que nunca, né, os trabalhadores em geral, e principalmente as mulheres, vão precisar mais e mais dos sindicatos, embora essa reforma também visa enfraquecer essas entidades. Os trabalhadores, de maneira geral, as mulheres, precisam de um sindicato, de uma entidade, né, de defesa. Como que é a relação da mulher, né, com os sindicatos? Qual o índice de sindicalização entre as mulheres? Esse ponto que você trouxe, ele é de fundamental importância, porque nós temos aí uma reforma trabalhista sindical, com o enfraquecimento do sindicato, com o enfraquecimento das entidades coletivas que buscam uma maior ampliação dos direitos, sem identificar a quem, mas sim a classe trabalhadora em geral. E nós temos aí um dado que é significativo. Segundo pesquisa recente do IBGE, nós temos que houve um afastamento da classe trabalhadora dos seus sindicatos. Ou seja, em tempos de bonança,
o trabalhador ele se sente individualmente protegido. Mas em tempos de crise, há uma tendência a um retorno às entidades sindicais para que essa luta se dê de forma organizada em busca de manutenção e de avanços nos direitos. Dessa forma, a gente tem um dado interessantíssimo. A mulher que sempre se vê no mercado de trabalho de uma forma mais desprotegida, ela tem um maior índice de fidelização ao seu sindicato. Quando comparamos de 2012 a 2016, nós temos aí um decréscimo de sindicalização que foi um período de bonança, vamos dizer, de desenvolvimento econômico e por isso uma maior geração de empregos. Desse índice de decréscimo, nós temos que as mulheres elas foram a categoria que menos se desfiliou aos sindicatos, ao contrário dos homens. Os homens mais se desfiliam, enquanto que as mulheres, ou até mesmo por uma necessidade dentro do mercado de trabalho, ou até pela sua própria característica de fidelização, é aquela que dura mais na sua relação com o seu sindicato, por acreditar que unidas coletivamente por uma entidade sindical que vai fazer essa representação de uma forma adequada, sem muitas vezes identificá-la, será mais proveitosa. Para resumir, na vida da classe trabalhadora e da mulher, essa reforma trabalhista significa? Significa precarização, mas significa, acima de tudo, um reforço pela organização, pela mobilização, pelo envolvimento na construção de políticas públicas que vão, de fato, alterar o mercado de trabalho e vão ter que valorizar quem, de fato, é a mãe de todos, que é a classe trabalhadora brasileira. Ok, doutora, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada pela oportunidade de estar dialogando com você. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Olá, amigos, voltamos com o programa Vestuário em Foco. No primeiro bloco você viu a questão da contribuição, é importante ficar ligado, e também dos direitos da mulher. Nesse bloco a gente vai falar mais também sobre os direitos da mulher, a importância, né, da mulher na sociedade. E aí, Luzia, uma das coisas que a gente recebe ligação direta ao sindicato é o nascimento do bebê durante as férias, né? A licença paternidade. Isso tem uma confusão. Tem gente que perde o direito, não tem direito. Como é que funciona isso? Não, é uma divergência na realidade em relação a isso, né, Edil? Tanto a CLT quanto a CLT, a Constituição, tanto a nossa convenção coletiva, tudo tem o prazo de 5 dias para que o pai acompanhe a mãe a partir do nascimento do filho. E aí a pergunta foi constante, principalmente nesse período do carnaval. Eu estava de licença, de férias coletiva. Meu bebê nasceu. E aí, eu vou ter direito a essa licença ou não? Bom, há divergências. Uns entendem que como o bebê nasceu, o pai já estava em casa devido a férias coletivas, ele não terá direito à licença porque ele já faz jus, né, ao tempo ali para ajudar. Porque a licença paternidade é para que o pai auxilie a mãe no momento do nascimento do seu filho. E ele já está em casa para isso.
né? Os 5 primeiros dias, que são os piores dias para a mãe, então a licença é para isso, para que o pai esteja em casa auxiliando sua esposa no momento do nascimento do seu filho. Outra corrente já entende que, enquanto ele está de férias coletiva, o seu contrato está suspenso. Então, se o seu bebê nascer, e depende, a licença depende de requerimento. Como o contrato estava suspenso, não há como o empregado requerer a sua licença. A empresa, uma vez que as portas estão fechadas devido a essas férias coletivas. E aí, no retorno dessas férias, ele poderia fazer o requerimento desses 5 dias. Então, na realidade, não há uma concordância, né, das correntes do nosso país. Aí é arriscar. Nós entendemos, né, com a corrente majoritária, que é, como o contrato está suspenso, o pai não tinha como avisar a empresa de que ele teve o seu bebê naquele período e precisava dessa licença dos 5 dias. Ele só pode comunicar a partir do retorno. Então, a licença deve ser a partir do retorno. Esse é o nosso entendimento. Já há a corrente que diz que não. Como ele já estava em casa, já estava ajudando a esposa, não precisava. Mas nós entendemos que se ele estava de férias coletiva, o período das férias não era para ele cuidar do bebê, não era para ele estar, né, não era esse o intuito das férias. O intuito das férias era para que ele descansasse, né, um pouco do seu labor, do seu trabalho, houvesse ter um momento de reposição de energias. Aconteceu do bebê nascer, então ele precisaria de mais os dias após o retorno ao trabalho para aí sim estar agilizando documentação e aí até podendo descansar um pouco, porque o momento do nascimento do bebê vai trazer para ele um pouco mais de trabalho, porque eles têm que estar próximo da esposa, ajudando, né, pegando a criança, ajudando a trocar fralda, levando para a mãe poder amamentar. Então tem todo um trabalho. E aí, posteriormente, ele tem o seu descanso. Então... É verdade. Então, eu comungo dessa sua visão também. Eu acho que as férias, ele está de férias, a partir do momento que ele retornar, começa a contar a licença. Então, qualquer coisa, entra em contato com a gente lá. E, em cima disso, a gente vai assistir um vídeo, né? Nós estamos no mês da mulher, né? Dia Internacional da Mulher foi dia 8. E a gente vai ver um pouquinho o que o TSE, Tribunal Superior do Trabalho, fala sobre os direitos da mulher. A gente assiste um vídeo rapidinho e volta já já. Na hora de pegar no pesado, elas não se intimidam, nem perante os colegas mais fortes. E ninguém duvida também da capacidade intelectual deles e delas. Mas quando se trata de direitos trabalhistas, as mulheres recebem tratamento diferenciado. São leis estabelecidas na CLT que levam em consideração aspectos como, por exemplo, a maternidade e a própria força muscular, que, convenhamos, a dos homens é bem superior. A legislação determina, por exemplo, que nas atividades com esforço repetitivo, as mulheres só podem carregar peso de até no máximo 20 quilos. Mais do que isso, a tarefa fica para os homens. Além disso, se a jornada de trabalho precisar ser estendida, elas têm direito a 15 minutos de descanso antes do recomeço das atividades. O artigo 384 da CLT prevê um descanso de 15 minutos, no mínimo, antes do início de um período extraordinário. É interessante observar que o Tribunal Superior do Trabalho entende que ainda persiste. Por quê? Porque a igualdade, ela não é uma igualdade física, ela é uma igualdade de direitos, mas as mulheres têm diferenças em relação aos homens do ponto de vista biológico ou social. Quando se trata da maternidade, a legislação é ainda mais abrangente. Após o parto, elas têm direito a uma licença que pode ser de 4 a 6 meses, conforme acordo entre patrão e empregada. Além disso, as mulheres que engravidam durante o período do contrato de trabalho não podem ser dispensadas até 5 meses após o nascimento do filho, com exceção aos casos de demissão por justa causa. Uma súmula do TST garante ainda a estabilidade às gestantes durante o período do aviso prévio. O TST interpreta que o término do contrato de trabalho se dá com a data final anotada na carteira. Como a pessoa ainda não teve o aviso final, a carteira anotada, pondo fim à relação de trabalho,
ela ainda está trabalhando. E por estar trabalhando, tem os direitos normais do trabalhador. Na volta ao trabalho, elas também recebem amparo. As empresas e instituições públicas ou privadas que contam com mais de 30 mulheres são obrigadas a dispor de creches como esta aqui. Além disso, as mamães têm direito a 2 descansos de 30 minutos cada um para amamentar os filhos. Na verdade, é um dos momentos mais felizes do meu dia, esse horário que eu saio do trabalho e venho aqui buscar os meninos. É uma alegria. E aí é curtir eles. Então, Luzia, a gente assistiu o vídeo e o vídeo deixou claro, né, que as mulheres têm os direitos, o TST bate nessa tecla e é fundamental que você, companheira, que estivesse se sentindo desguarnecida ou então atacada nos seus direitos, procure o sindicato. Esse é o momento de fortalecimento do sindicato, é a entidade que te representa, que vai poder estar junto contigo nessa luta. E em cima disso, Lili, nós estamos em campanha salarial, não é verdade? Que a gente não tinha falado ainda no início do programa, mas nós já apresentamos nossa pauta, discutimos com a categoria, reunimos a diretoria e apresentamos a pauta. Estamos esperando aí que o sindicato patronal se manifeste, né? Exatamente, a gente ainda não viu, né, a publicação de edital, ainda não vimos nenhuma manifestação do sindicato patronal em referência às negociações, mas já fizemos a nossa parte, fizemos nossa assembleia, já fizemos a entrega da pauta e estamos aguardando agora que eles se reúnam, analisem os pedidos dos trabalhadores para que a gente possa negociar. O que a gente de antemão já esclarece, que já que eles não se reuniram, quando se reunirem já fique claro para todos vocês que o Sindicato dos Trabalhadores não vai aceitar, em hipótese alguma, a retirada de direitos. Por quê? A mulher é a categoria que mais sofre com essa reforma. Mulher tem os mesmos, constitucionalmente, tem os mesmos direitos que os homens, mas em relação ao trabalho não tem o mesmo direito. As mulheres acabam recebendo bem menos que os homens, acabam, mesmo às vezes fazendo o mesmo trabalho, em média de 25% a 30% a menos o salário delas, elas são mais agredidas moralmente, né, que o assédio moral é muito mais constante em cima das mulheres, porque a maioria, nossa categoria, uma boa parte, são as mulheres, os chefes de família. Então elas têm que sustentar sozinhas as suas casas, pagar seu aluguel, educar seus filhos, né? Então há uma opressão muito maior em cima delas. Então a gente entende que as empresas precisam olhar com um pouco mais de cautela o que está sendo reivindicado pelos trabalhadores. Então, quando fizerem essa análise, não venham com aquelas propostas de retirar mais direitos dos trabalhadores, porque o governo já fez isso. O governo, na reforma trabalhista, ele já deu a sua contrapartida de mexer e muito, porque quem mais saiu prejudicado nessa reforma foram as mulheres. Quando autorizaram que se trabalhasse em local insalubre, mesmo estando gestante, né, quando colocaram que as mulheres possam estar, mulheres e homens, né, mas principalmente as mulheres têm um trabalho muito precário, possam estar recebendo pelas horas trabalhadas e por aí afora. Então a reforma já se encarregou de atrapalhar e muito a vida das mulheres. Então, na categoria, a gente deixa bem claro para todos vocês, empresários do setor do vestuário, nós não iremos aceitar, em hipótese alguma, retirada de direitos. O que os trabalhadores conquistaram até hoje, eles irão permanecer. A gente não vai aceitar de forma alguma a retirada dos direitos. Só para que vocês, quando se reunirem, já tenham isso em mente e não venham com proposta que já sabe que a gente vai negar, só para a gente perder tempo. A gente precisa ganhar tempo e não perder. Então, quando a gente vir para negociar, que já vem quase que em cima da hora de fechar o acordo, vem querendo atropelar, passar por cima de tudo, já vem com a mentalidade que a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário já fechou em reunião e em assembleia com as trabalhadoras que nós não iremos abrir mão de direito nenhum.
É verdade. E aí é a pressão nossa aí dos trabalhadores, que a gente chama você, quando tiver para assembleia, reuniões, né? Procura o sindicato, é importante fortalecer o sindicato, principalmente nesse momento de campanha salarial, né? Só vamos conquistar algo decente para a categoria unificado, juntos, com esse intuito de buscar melhores condições de trabalho. E uma das coisas que tem em nossa convenção é a questão do atestado médico. O atestado médico, Luzia, ele na nossa convenção coletiva, que é um direito conquistado, ele diz que não importa se ele é do SUS ou particular, tem que se aceitar, né? E tem casos que às vezes a empresa não aceita, né? Não, tá aqui um vídeo, até cobrir o nome da trabalhadora aqui para que não possa aparecer, né? Isso aqui é um contra-cheque do qual a trabalhadora, ela sofreu um acidente, estava internada, não pôde levar o atestado porque ela não é da cidade, ela não tem parentes aqui, e o próprio hospital não podia lhe dar o atestado porque não sabia o tempo que seria a evolução do tratamento dela. Então não sabia se era de 5, de 10, de 15, né? Quando ela levou o atestado para a empresa, foi assim que ela teve alta do hospital, uns 5 dias depois. Aí ela pegou o atestado, que foi de 15 dias, e entregou na empresa para que após isso ela entraria de benefício. E simplesmente a empresa, ela não fez o reconhecimento do atestado porque disse que a empresa só poderia aceitar se ela tivesse entregue no momento que ela recebeu o atestado. Eu falei assim, mas eu recebi agora, eu estava internada. Não, no momento que você foi internada tinha que ter trazido o atestado. Então a gente não aceita. Não é bem assim. A empresa tem que ter o bom senso, e nós falamos isso nas nossas negociações em diversos momentos. Se o trabalhador ele está hospitalizado, como ele pode entregar o atestado? E a menina ainda falou mais, ela falou que mandou, assim que ela foi hospitalizada, mandou uma mensagem para a supervisora informando que ela estava internada e que tão logo ela saísse do hospital levaria o atestado. E nem assim a empresa reconheceu, então é pura maldade. Então vocês, empresários que têm esse tipo de mentalidade, têm que pensar um pouquinho, põe os pés no chão, que o que vocês estão fazendo são atitudes para que não tenham profissionais nenhum trabalhando para vocês. Cada vez mais as poucas pessoas que estão trabalhando vai ter vontade de se afastar da empresa de vocês. Porque vocês têm que ter um mínimo de consciência, um mínimo de responsabilidade social, mesmo que fosse entregue fora do prazo. Vocês vão ver através do vídeo que a gente vai colocar agora, que em lugar nenhum está escrito quando é que tem que ser entregue o atestado. Só diz que o atestado ele tem que ser emitido por um profissional habilitado, médico ou dentista. Foi por um desses dois profissionais, a empresa tem que aceitar. Então vamos assistir esse vídeo e a gente volta já já. Dizem que a segunda-feira e a sexta-feira é o dia do atestado médico. É verdade. E principalmente também nas vésperas de feriado. Se você ficar doente nessa época de verdade, você vai correr o risco de pegar uma lotação, né? É verdade. O atestado médico, obviamente, vai atestar que você esteve ali, o médico pode até dar um afastamento de um dia, ou alguma coisa mais. Antes de falar sobre esse atestado, vamos falar um pouquinho sobre a empresa. A empresa, ela pode recusar um atestado médico, Irlan? Então, tio Olho, essa pergunta é muito interessante pelo seguinte. Vamos imaginar que a pessoa, ela tem um plano de saúde da empresa. Okay. Mas acontece uma circunstância que ela tem que utilizar outro tipo, o serviço, por exemplo, público do SUS. Nessas circunstâncias, a empresa não tem como impedir o trabalhador de entregar um atestado que não seja um atestado por uma empresa regulamentada ou um plano de saúde regulamentado pela própria empresa. Então, a princípio, todos os atestados devem ser aceitos, independentemente de ser rede pública, rede particular, convênio. A questão é a validade do mesmo, se o mesmo está dentro dos padrões para que a empresa possa abonar aquele dia e o trabalhador não ter nenhuma perca em relação aos seus vencimentos. E o médico nessa situação é o profissional responsável, exatamente, né? A autoridade ele máxima ali. Totalmente responsável pelos atos que ele, pelo que ele está assinando ali. Normalmente o atestado tem o CID, que é a identificação da doença, né? É o código internacional. Código, né? Então naquele CID ali a pessoa vai perceber se realmente tem a ver ou não com o que a pessoa está apresentando. E existem situações, por exemplo, onde falta, por exemplo, o carimbo do médico, falta, por exemplo, a identificação do CID. Então, se o atestado ele não está completo, o que a empresa pode fazer é solicitar
uma retificação, mas não aceitá-la não pode fazer. Não pode se negar. Não. Voltamos aí, você assistiu o vídeo, ficou bem claro, né? A questão do atestado, quem pode prescrever o atestado e ao mesmo tempo o direito do trabalhador. Então fica ligado, você que entregou um atestado, importante também, outra questão importante, a Luzia falou, é tirar cópia. Sempre que você entregar um atestado, pedir a cópia, a nossa convenção coletiva diz que tem que ter o protocolo da empresa. Você vai entregar um documento da empresa, leva uma cópia e fala assim, ó, assina aqui que eu estou entregando. É importante isso que resolve essa questão. Luzia, outra questão que você teve agora recentemente visitando umas empresas em Lumiar, Boa Esperança, em Conselheiro, e uma das coisas, das reclamações constantes dos trabalhadores são os atrasos nos ônibus, não é verdade? Exatamente. Os trabalhadores perdendo nos seus salários por causa da empresa de ônibus da nossa cidade que mudaram os horários sem prévio aviso. Muitas das vezes os ônibus estão quebrando. Os trabalhadores de Boa Esperança, de uma empresa que eu estive visitando em Boa Esperança, me relataram que tem coisa de um mês, mais ou menos, o volante ficou na mão do motorista. Edil? Que é isso? O ônibus, ele quebrou, o volante simplesmente soltou e ficou na mão do motorista. Isso é uma situação muito grave. Então nós já fizemos um ofício, estamos protocolando na Câmara dos Vereadores, ao prefeito desta cidade, tem que ser tomado alguma atitude. A empresa de ônibus não pode estar tratando a população de Nova Friburgo como bem quer, sem ninguém se manifestar. Precisa ser tomada uma atitude urgente. Os trabalhadores, eles têm um horário para chegar aos seus trabalhos. As empresas, elas pagam um prêmio de assiduidade para que o trabalhador não falte, para que ele não chegue atrasado. E boa parte dos trabalhadores estão perdendo uma média de 150 a 200 reais por mês, porque não consegue chegar no trabalho no horário certo por culpa da empresa concessionária de transporte público desta cidade. Então esse é um problema grave que precisa ser resolvido. Não pode continuar ônibus quebrando e o caso como esse, quando o volante soltou na mão do motorista, poderia ter caído numa ribanceira, ter matado um monte de pessoas. Então a situação está muito grave, precisa ser tomada uma atitude urgente pelos órgãos fiscalizadores dessa cidade. Os vereadores, principalmente, precisam estar fiscalizando o serviço, que é um serviço concedido pela prefeitura e que não estão trabalhando a contento. E nós já pedimos uma audiência pública na Câmara e estamos esperando aí ser convocada pelo Fórum Sindical também, que a gente vai chamar aí as autoridades para conversar na Câmara e tentar resolver, que dá uma vergonha de fato, né? De fato é essa situação do ônibus. Então, Luzia, a gente está chegando ao final, eu queria primeiro agradecer aí aos companheiros e companheiras aí pela paciência aí, que a gente tem andado muito estressado, muito trabalho, mas com certeza a vitória é nossa. Um abraço e até o próximo programa. Agradeço a todos vocês, agradeço inclusive aos mimos que me levaram durante a semana, que eu não mereço tanto, mas agradeço de coração a cada um de vocês pelo reconhecimento. A seu Roosevelt, que eu não tenho visto há um bom tempo, mas eu sei que tem deixado o jornal lá para que eu possa estar me informando sempre. E até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução,